né? Tem um sinal, ele está ali a mãe, está ali o filho. Deus, graças a Deus. Também, né? Está ali. Do lado de cá também temos mais alguns. Por favor. Glória a Deus. Pode ficar de pé um pouquinho. Né? A irmã de qual igreja? A irmã lá do Recife. Já foi daqui. Né? Qual o nome, por favor? Irmã Cláudia. Olha aí, lá do Recife, já foi daqui, está aqui conosco. Esse mês de janeiro é bom, com muitos irmãos em trânsito, a gente pode encontrar, né? E vamos cumprimentar os que bem-vindos em nome de Jesus. Vamos assim? Bem forte. Sejam bem-vindos em nome de Jesus e votos sempre. Glória a Deus. Com a gente, né? Aí faltou, né? Fica com a gente, traga mais um montão, né? Mas, Cláudia, por favor, vem contar as bênçãos que Deus está fazendo lá no Recife. Vem aqui, né? Contar a vitória, contar as bênçãos. A mocidade vai se preparando também para adorar a Deus. Olha. Aleluia! Deus santo. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Para mim é um motivo de grande alegria chegar aqui na casa do Senhor. Aleluia. Quando eu desci as águas aqui em 1988. Tem gente aqui que não era nem nascido, né? O nosso saudoso pastor Augusto, homem de Deus, e o nosso irmão também, João Pereira, servo do Senhor, homem de Deus também. Foi aqui nessa casa que eu aprendi a dar os primeiros passos. Eu nasci aqui e me criei aqui no Rio de Janeiro. Mas eu fiz uma viagem para Recife, que tem um parente lá, aceitei a Jesus lá. Com 2 meses eu voltei para cá, desci as águas aqui, comecei a caminhar aqui, a engatinhar, porque a criança ela começa a engatinhar, né? Ela não vai logo andando, ela vai engatinhando, para depois ela vai segurando para poder andar. Mas em poucos minutos eu quero dizer que Deus é bom. Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, é grandioso. Todos nós sabemos que eu sei que se cada um tivesse a oportunidade aqui para falar, tem muitas coisas para agradecer, muitas coisas para falar. Mas o que eu quero também complementar, que mesmo passamos assim, por muitas dificuldades ou lutas, mas jamais deixemos que aquele sentimento de deixar a casa do Senhor, ou deixar o caminho do Senhor entre na nossa mente e no nosso coração. Porque não há lugar melhor, não há lugar maior do que a casa do Senhor. Lá em Recife, Deus me levou para lá porque Ele tem os seus planos. Eu já vim aqui algumas vezes, mas fazem 35 anos que eu não venho nessa casa. Aí pode dizer por quê? Eu já vim algumas vezes aqui, mas nunca dá tempo. Eu sempre resolvo alguma coisa e não dá tempo. Mas hoje eu disse, eu vou chegar na Pereira Luz em nome de Jesus. Deus tem feito muitas coisas na minha vida ali, como Ele tem feito na vida dos senhores também, das senhoras, dos irmãos, dos jovens. Eu aceitei aqui, eu tinha apenas 20 anos, 19 aliás. Muito nova, eu não sabia nem o que era, mas Deus, Ele me escolheu, Ele nos escolheu, Ele nos chamou. Então, ali eu comecei, trabalhei na casa do Senhor, como tenho trabalhado, ali Deus me deu a minha família, e ali outras coisas têm acontecido, mas coisas boas, né? Coisas boas. A gente passa por dificuldades, por problemas, por adversidades na vida, mas a gente tem um Deus poderoso, um Deus que peleja por nós, que tudo faz. Deus gigante, mas Ele diz, eis-me aqui. Não temas porque eu estou contigo. Ele tem nos ajudado mediante... Nós estamos atravessando momentos muito difíceis na nossa vida, principalmente na nossa nação. Mas os dele, os servos do Senhor, aqueles que estão verdadeiramente fazendo a vontade de Deus, Ele guarda, Ele protege, Ele abre porta até mesmo onde não tem parede. Você pode dizer assim, como a senhora diz assim, irmã, que Ele abre porta? Porque Ele faz. Aquelas coisas que não existem, Ele dá existência. Porque Ele é. Ele é, Ele foi, Ele é e Ele sempre será.
Então, ali, eu já passei por muitos processos, ali em Recife, passei por um processo muito difícil, porque, eu vou falar bem pouquinho, eu sei que nessa revelação é culto de pregação. Bem pouquinho, é rapidinho, não vou tomar o tempo dos irmãos, porque tem que ser dividido para todo mundo. Eu passei por um processo de depressão. Muita gente diz assim, depressão, a pessoa procura, ou a pessoa não quer, diz que é demônia, diz que é alguma coisa que a pessoa... Mas, irmãos, quando você vê alguém passando por esse processo, estenda a mão. Não critique, estenda a mão. Porque muitas das vezes eu ouvi assim, você está orando? Alguém dizia para mim assim, você está lendo a Bíblia? E era o tempo que eu mais buscava. Não critique o teu irmão. Se você... Olha, irmãos, eu não vim aqui dar palavra e nem isso chama atenção. Mas não critique o seu irmão e vê ele sofrendo por alguma coisa. Não abra, a gente não deve abrir a nossa boca para dizer, irmão, o senhor não está orando, irmão? Porque o senhor está passando por essa dificuldade? Aqui não é o céu. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai passar por dificuldades, sim. Vai passar por aflições, sim. A gente vai perder entes queridos. A gente vai ver entes queridos ou até a gente mesmo, infelizmente, ir por uma doença triste. Mas sabendo que aqui não é o fim. Sabemos que lá está o nosso Rei Jesus. Então, enquanto a gente estiver aqui, vamos dar as mãos. Vamos ajudar os nossos irmãos. Não chegar assim. Fulano às vezes é humilde, às vezes não tem uma roupa, às vezes não tem um calçado, às vezes olha assim para o irmão meio de lado, achando que o irmão, será que é, será que não é? Então vamos estender as mãos. Se você vê o seu irmão, a sua irmã em aflição, se você não puder ajudar, dobre o seu joelho e você vai ser abençoado. E eu passei ali noites escuras, noites difíceis. Tive que passar por um processo difícil eu tive que ir ao médico. Algumas pessoas diziam... Eu tinha uma amiga que ela dizia assim, não diga para todo mundo. Isso todo mundo, pessoas da vida. Não diga para todo mundo que você está com esse problema, senão vão criticar. E eu fiquei orando. Um dia eu escutei uma pregação do irmão, ele é do Sul, não estou lembrando, um pastor do Sul. No rádio eu escutei, ele disse, olha, quando a sua situação estiver muito difícil, que você não conseguir orar, clama a Deus que Ele vai lhe atender. Nesse dia, irmãos, eu ficava assim, meu problema foi assim, eu ficava sem força. Eu não ia daqui para a porta, e meu corpo tremia, eu ficava trêmula, ficava suando, era uma coisa que eu não entendo. Difícil. Depois que eu fiz uma cirurgia, eu fiquei assim, até hoje eu não sei porquê, mas eu sei que eu tinha que passar por isso. Eu já sei que depois disso eu já conversei com muitas pessoas que já passaram por esse processo e eu disse, tem cura. Isso já fazem mais de 18 anos. Então eu dobrei meu joelho na minha casa. Irmãos, aqui todo mundo já teve experiência com Deus, eu creio. E quem não teve, ainda vai ter. Eu dobrei meu joelho e clamei, irmãos, eu gritava dentro do meu banheiro, de joelho. Naquele dia eu saí crendo que Deus ia me libertar. Mas Deus, Ele faz como quer, né? Às vezes, alguém aceita Jesus que tem um vício. Tem um vício e ele não é liberto do dia para a noite. Mas Deus sabe tratar. Eu não sei, mas Deus sabe tratar conosco. Então, eu cheguei ali, aí nesse dia foi um teste. Meus filhos eram pequenos, eu tinha que sair com eles para resolver algumas coisas. E eu ainda saí, me senti mal. Mas para resumir a história, teve um dia que, aí, com poucos dias, eu fui sentindo algo diferente. E também a gente tem que orar. Não adianta ficar pedindo oração. O principal é a gente. Irmão, ora por mim. Irmão, orar por mim. Não, eu tinha que buscar. Eu tinha que primeiro descer ao vale. E aí eu fiquei pedindo, e eu sei que Deus me libertou. Deus me libertou. Ele é um problema que tem assolado a humanidade.
É um problema sério, que tem gente que acha que não é, tem gente que a pessoa acha que a pessoa procura, que a pessoa quer ficar assim, mas não é. Quando você vê alguém dizer porque é um problema que pode levar à morte. Porque ataca na mente. E a mente, ela comanda o corpo. Mas há uns 18 ou 19 anos que Jesus me libertou. E voltando ao assunto daqui, aqui eu tive grandes experiências. Aqui a gente tinha um grupo que saía evangelístico, a minha amiga Leila, minha amiga Leila. Mas nesse dia a gente foi visitar, a gente visitava o Hospital do Andaraí. Aí a gente ia fazer essa visita. Quando chegou lá, não tinha... todas as salas que a gente entrava, todo mundo já tinha os irmãos lá evangelizando. Aí vamos visitar uma igreja que eu não me lembro, uma comunidade que tinha ali perto do Andaraí, não lembro do local. Olha, veja a importância de uma alma. A gente foi, a gente subiu, chegamos, tinha... Depois veio um vento muito forte, que até hoje eu disse a irmã Inês, nunca mais eu vi aquele vento, barulho muito grande. Quando a gente chegou numa casa, os meninos começaram a jogar pedra na gente. Quando chegou a igreja, estava fechada. Aí a gente fomos parar na casa de uma família. Aquele casal estava desviado, mas estava sedento da palavra do Senhor, um casal. E nós começamos ali a pregar a palavra. Eu sei que eles se renderam aos pés do Senhor, se voltaram para Jesus naquele dia. E nós vimos que o mover de Deus para salvar uma alma. Então, meus irmãos, por experiência própria, Jesus ele morreu na cruz por nós. Ele deu o seu sangue inocente. Se fosse eu, o meu não é inocente. Eu tenho pecado. Nós pecamos por palavra, pensamentos e obras. Quem disser que não tem, está mentindo. Aleluia. No dia que nós estivermos pronto, certinho, bem certinho, Jesus leva. Ele prepara na hora e leva. Mas às vezes a gente não quer, mas pensa. Um simples pensamento, pensar alguma coisa contra alguém, a gente já está pecando, né? Então Jesus, o valor de uma alma, a gente sabe que é muito importante. Então que a gente cada dia mais aprenda do Senhor, que nós devemos ajudar os nossos irmãos, valorizar aqueles, principalmente os novos convertidos. Eu sei que a igreja tem feito isso, mas sempre é bom reforçar, porque às vezes um soldado ferido, ele é muito difícil ele voltar, né? Numa cidade ferida, ela é muito difícil depois ela ser retomada. E nessa caminhada, nessa longa caminhada que eu tenho ali, eu tenho aprendido muito do Senhor, mas não esqueço do aprendizado daqui, que foi genuíno, foi quando eu comecei a dar meus primeiros passos. Eu comecei a aprender aqui com meus pastores. Eu me lembro muito do pastor Augusto, que homem de Deus. Pena que eu não pude mais vê-lo nas vezes que eu vim aqui. Mas o que eu quero dizer, meus amados irmãos, que nós devemos, mesmo como estava o hino, mesmo toda a dificuldade, a gente está vendo, está dificuldade, muita gente está ficando no caminho, muita gente está se esfriando, muita gente está em casa, parado. Se você se lembra de alguém que está assim, faça uma visita, faça uma mensagem, diga, irmão, irmã, eu estou com saudade de você, diga lá, Massúria, não deixa aquele irmão, aquela irmã parar no caminho. Eu sei que quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós fazemos a nossa parte. Muitas das vezes é um ente querido que está ali, do nosso lado. Ah, ele não quer ir não, irmão. Ele não quer ir não, todo dia eu chamo. Todo dia eu chamo ele para vir para a igreja, meu vizinho, meu irmão, meu filho. Ele não quer vir, mas eu sei que você ora. Mas chame. Você é importante para Deus. Eu tenho 2 filhos, já 2 netos. Lindos meus netos, sou suspeita de dizer, né? Mas assim, meu filho passou um tempo fora. Foi criado, desde a minha barriga foi consagrado do Senhor. Foi criado na casa do Senhor. Mas passou uns tempos e uns meses fora. Mas eu sempre digo, meu filho, eu não aceito o que você faz, mas eu lhe amo. Eu lhe amo. Assim como Deus, Ele nos ama, né? Ele aborrece o pecado, mas Ele ama o pecador. E quem somos nós para não amar o pecador? Um dia Deus nos resgatou. Um dia Deus foi lá, nos trouxe. Quem não era?
Não é porque eu não fazia coisas aparentemente erradas, mas que não era para estar aqui, num lugar tão santo desse. Que aqui é um lugar santo, é um lugar dos escolhidos. Às vezes alguém não dá valor, alguém lá de fora não dá valor, mas aqui é um lugar escolhido, eu fui escolhida, você, nós fomos escolhidos por Deus. Né? Muitas das vezes alguém passa, não dá valor aquele ali, mas Deus nos escolheu, como é maravilhoso ser escolhido por Deus. Então vamos continuar nesta tarefa árdua, não é fácil. A gente chamar, convidar, graças a Deus ele está se chegando. Obrigado! Se eu viajar, eu cheguei ontem, já vou voltar domingo, se Deus quiser. Antes de eu chegar, eu disse, meu filho, não, mãe, eu sei que o caminho é o caminho do Senhor. O caminho é do Senhor, que não tem caminho melhor. Não tem, irmãos, não tem caminho melhor ou maior do que estar na presença do Senhor. Eu disse ao Senhor, se algum dia eu fracassar, se algum dia eu fraquejar, me prepare e me guarda. Eu não quero ficar neste mundo para fazer a vontade do mundo. Eu aceitei Jesus, eu estava na plena juventude, começando a viver praticamente. Mas até aqui o Senhor tem ajudado. Até aqui Ele tem me guardado. Passei ventos muito difíceis que não dá tempo. Quando eu vier outra oportunidade, eu posso falar com você. Mas até aqui tem me ajudado o Senhor. Para não ficar nas minhas palavras, eu vou ler aqui em Salmos 75:1. A Ti, ó Deus, glorificamos, a Ti damos louvor, pois o Teu nome está perto, as Tuas maravilhas o declaram. Esse é o nosso Deus. É um Deus maravilhoso que nos guarda, nos protege, nos livra. Muitas das vezes a gente diz assim, Deus como vai ser? Deus como será? Mas Ele abre porta, como eu disse, Ele abre porta onde não tem porta. Lá em Recife tem uma menina, uma mocinha que ela canta. Eu não sei se aqui já chegou assim, mas que diz que Ele vai fazer a roda grande passar pela pequena. Glória a Deus. Quem que pode fazer isso, meus irmãos? Não, a pequena passar pela grande. Não, a grande passar pela pequena, isso mesmo, que é a grande. Quem pode fazer isso? Só o nosso Deus. E só a gente é que entende o mistério de Deus, né? Se a gente disser para o povo do mundo, tá louco, tá falando besteira, mas o quê? Nós aqui sabemos a quem nós temos crido. Nós sabemos a quem nós temos servido. Então, continuemos com as nossas cabeças erguidas e fazendo o hino de Jesus. Porque, meus irmãos, a gente não faz a palavra, a vontade do Senhor ou pregar o Evangelho não só nos domingos. Mas ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Às vezes a gente tem um vizinho que nos maltrata, que nos persegue, que nos aborrece. Mas a gente tem que ser diferente. Às vezes é um parente que nos dá as costas. Às vezes é até um cônjuge que nos maltrata. Mas nós temos que fazer a diferença. O sal, ele tem que salgar. Ele não pode ser pisado pelos homens. Ele não pode ser pisado pelos homens. A igreja entende, né? E Deus abençoe a todos nós. Nessas orações, ore por mim, que domingo eu estou retornando, se Deus assim o permitir. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os obedientes, então, meus obedientes, vai louvar a Deus, olha aí. Eu sou obediente.
estarmos aqui na casa do Senhor, agradecendo a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Eu iria lá para o Jardim da Esperança, né? Porque, graças a Deus, o Ismael está ali no Jardim da Esperança, junto com o nosso presbítero Walter, e graças a Deus, domingo passado eu subi, mas eu tomei um remédio, irmão, e acabei dormindo. Quando eu fui ver, já era 6 horas, e o culto lá começa às 6, e como ele saiu do trabalho, chegou em casa, como foi, almoçou e subiu que teria uma reunião, eu acabei perdendo a hora, mas Deus sabe de todas as coisas, não é verdade, irmão? Graças a Deus nós estamos aqui na casa do Senhor nosso Deus, buscando, louvando e bendizendo o seu nome. Eu quero deixar para a nossa meditação o Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do Senhor, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faz o bem, ó Senhor, os bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-lo-á o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Irmãos, que nós possamos estar cada dia mais na presença do Senhor nosso Deus e confiando em Deus, entregando cada dia mais as nossas vidas em suas mãos. É conforme a nossa irmã Cláudia falou, né, irmão? Que nós possamos evangelizar, pregar o evangelho, não é verdade? Que nós fomos criados assim, que nós possamos voltar. Eu sei que está difícil. Antigamente, né, quando eu era mais nova, né, a nossa irmã Rita se lembra também que nós fomos criadas juntas aqui na igreja, né, nós evangelizávamos, nós íamos para o ar livre, né, tinha ar livre ali na Praça 7, hoje em dia, né, está mais fechado. Irmão, nós vamos orar, vamos fazer visita nos lares, e que o Senhor Jesus possa nos despertar cada dia mais, pois nós sabemos que a vida dele está às portas, ele não abrir e fechar de olho, e que nós possamos, irmão, não nos preparar, mas que nós possamos estar preparados, não é verdade? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.